Glória a Deus. Um dia na presença do Senhor vale mais que 1000. Amém? Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000. Davi escreve um salmo e diz assim: preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Davi disse: eu prefiro estar na porta da casa de Deus, passando, do que estar habitando em outros lugares. Glória a Deus, não é? Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui na presença do Senhor. Meus irmãos, Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91, verso 14. Glória a Deus. Na sexta-feira tivemos ali no monte, irmão, na sexta-feira estava um frio, e tinha vários irmãos ali no monte, glória a Deus. Na sexta-feira foi a prova da nossa fé, não é? O frio subia para o calcanhar assim, batia aqui na nuca, glória a Deus. Mas a gente estava lá no mesmo propósito, orando e buscando a Deus. Senhor, opera os teus sinais. Senhor, opera os teus sinais. Glória a Deus. Salmo 91, verso 14. Diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre os nomes de Deus. Então, nessa noite, nessa série, não é em vão. Hoje o Senhor vai ministrar o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que sara. Amém? Pode sentar, irmão, por favor. Meus irmãos, nós estamos falando sobre os nomes de Deus. Alguém pergunta assim: mas pastor, Deus não é nome? Não, Deus é o atributo de um ser divino. No entanto que ele pode ter o D maiúsculo e o D minúsculo, e eu vou explicar o porquê. Alguém diz assim: pastor, eu evito falar o nome de Deus, porque tem um mandamento que diz que não é para falar o nome de Deus em vão. Então eu evito falar o nome de Deus. Então eu não falo Deus, porque tem um mandamento que diz que eu não posso dizer o nome dele em vão. Mas qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Então, estas coisas precisam ser anunciadas. Não quero fazer dessa noite, esse lugar, uma sala de aula, mas eu quero trazer compreensão para cada um de nós, que existe um ser supremo, que controla toda a humanidade, que tem o controle de todas as coisas, e nada foge do seu controle. Por isso que ele deixa ser conhecido pelo seu nome. Como nasceu o desejo da gente poder ministrar esse assunto na igreja, ministrar esse assunto e transformar isso como uma série de mensagens de revelação acerca do nome de Deus. Estava orando uma vez de madrugada por esses dias. O Salmo 91 tem sido o salmo que eu tenho recitado nas orações de madrugada. Tenho colocado para ouvir o Salmo 91 de madrugada, na oração, no momento de oração, meu devocional ao Senhor. E cada trecho do Salmo 91 está carregado de autoridade de Deus. O Salmo 91 é o salmo que mostra para nós quem nós somos nesse ser, nesse universo e nessa terra que nós vivemos. Quem somos nós? Davi,
ele vai dizer que nós somos como uma pulga no deserto. Não é? Diante de toda a criação de Deus, Davi vai dizer, nós somos como uma pulga no deserto, diante do que Deus criou. O Salmo 91 mostra para nós que além da terra que nós vivemos, existe um ambiente espiritual. Um ambiente espiritual, do qual nós fazemos parte, nós estamos inseridos nesse ambiente. Nós não somos apenas um ser terreno, nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. E esse mundo físico está carregado de leis espirituais. Tudo que nós fazemos aqui, nesse mundo físico, repercute no espiritual. E tudo que é espiritual se manifesta em nossas vidas. O reino de Deus e o reino do mal, o reino das trevas, tudo se manifesta. E para que esta manifestação aconteça, precisa de pessoas, ser humano, nessa terra, para que se manifeste o espiritual. Aí tanto se manifesta Deus como o mal. Então o Salmo 91 é o salmo que está carregado de autoridades espirituais. Se você observar o Salmo 91, eu conclamo você a entrar nesse ambiente também espiritual, a entrar nesse ambiente, nesses dias que nós estamos ministrando sobre este ambiente espiritual, profético, através desta palavra que toca a nossa vida. Eu convido você também meditar no Salmo 91, entrar nesse ambiente espiritual, deixar Deus levar cada um de nós a ter esse entendimento espiritual. Nós não somos apenas um ser levado a razões e motivações, nós somos pessoas que também são levadas por propósitos eternos, e nós precisamos estar cientes. Às vezes as nossas lutas, e que é isso que eu tenho experimentado, que as nossas dificuldades em lidar com certas coisas é porque nós relutamos em nos entregar por completo ao Senhor, nos entregar por completo a Deus, e nós relutamos, queremos fazer da nossa força, do nosso braço, aquilo que conduz a nossa vida, e é aí que nós não conseguimos, porque o Salmo 91 está carregado de demonstração de que nós não somos capazes de enfrentar as coisas espirituais que estão movendo. Na sexta-feira, olha só, na sexta-feira que nós estávamos orando, sem ela saber do assunto, sem nada, uma criança, a Melissa, disse assim: mamãe, aqui está cheio de anjo de Deus. Uma criança que disse para a Luziana no final contou para nós que ela estava vendo como se fosse um trono atrás do ambiente onde a gente estava orando, e que reluzia, resplandecia. Mas ela disse assim também: mamãe, eu vi um monte de pessoas escuras atrás de nós. Não é isso? Irmão Cícero também teve a revelação. Então este ambiente, se nós tivéssemos os olhos abertos para esse ambiente aqui que vivemos hoje, não é apenas social, não tem apenas os nossos irmãos aqui, porque a Bíblia diz que na congregação do justo existem anjos de Deus. O mundo espiritual também está ativo. Então Salmo 91 mostra para nós muito isso, muito. Mas o que me atraiu por esses dias no Salmo 91 foi o verso 14. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ou seja, Deus estava usando o salmista para mostrar para nós que à medida que nós amamos a Deus, à medida que nós amamos o Senhor, Deus também protege aqueles que amam a Deus. Porque o texto diz que o amor encarecido, o amor voluntário, dedicado,
sincero, traz para nós benefícios de proteção, de cuidado, de encontrar abrigo, se escondendo em Deus. Então diz, eu vou colocar no alto retiro. Por quê? Porque conheceu o meu nome. Aí isso que entrou na minha mente e trouxe o desejo de trazer aos irmãos ao conhecimento o nome de Deus, porque é muito importante nós conhecermos o nome de Deus. Conhecer o nome de Deus. Você conhece o nome de Deus? Você conhece o nome de Deus? Porque o texto diz que à medida que o amor nos atrai a Deus, gera em nós confiança no Senhor, Deus protege, guarda e livra do mal, porque conheceu o meu nome. O que isso está atrelado, irmãos? Olha só, o que está atrelado conhecer o nome de Deus em livramento? O que está atrelado conhecer o nome de Deus e ver a manifestação de Deus? O que tem a ver conhecer o nome de Deus? Então eu fui levado a isso. Irmão, isso aqui é tão interessante, é tão maravilhoso, porque todas as pessoas são levadas ao desejo de conhecer a Deus. Todas as pessoas. Todas as pessoas nascem com o desejo de conhecer a Deus. Todas. Não existe ninguém que não queira ou não entre nesse ambiente de querer conhecer Deus. Até mesmo o mais ateu, ou a pessoa que menos acredita em Deus, ele é forçado a estudar. Eu acho tão interessante isso, irmão. Até o ateu que diz assim, eu não creio em Deus, Deus não existe, ó. Até ele é forçado a estudar a respeito de Deus para não crer nele. Sabia? Até a pessoa que diz assim, Deus não existe. No fundo dele tem uma alma que está clamando pela presença de Deus, mas a frustração dele é tão grande com relação a estas coisas espirituais, porque estas coisas não são reveladas apenas por curiosidade, são revelados porque nós amamos a Deus e queremos que Ele se manifeste nas nossas vidas. Então quando nós temos esse entendimento, por mais ateu que uma pessoa seja, dentro dela clama pelo conhecimento de Deus, mas a frustração é tamanha por não conseguir entender, compreender, porque estas coisas, elas não são reveladas a todas as pessoas. Por isso que Jesus diz que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos. Olha, o apóstolo Paulo vai dizer que estas coisas são reveladas, as coisas de Deus são reveladas para trazer a manifestação da loucura de Deus para os homens. Que isso? Como pode alguém tão pequeno confundir os grandes? Como pode aquilo que não tem força nenhuma, não tem fisionomia, não tem condição nenhuma, confundir os entendidos, os sábios? Como pode os fracos confundir os fortes? Como pode os indoutos confundir doutores? Então, estas coisas são reveladas aos pequeninos. É lógico que Jesus está usando a linguagem pequeninos, não numa forma literal, ou seja, só as crianças. São aqueles que se tornam pequeninos, mostrando a sua dependência de um ser maior, de um ser poderoso, de uma entidade espiritual. É aí que Deus entra. Mas olha só, que Deus que entra? Que Deus que entra? Porque se Deus na realidade é aquele que nós cremos, então Deus é o Deus que se revela nas nossas vidas em dados momentos específicos. Que Deus se revela. Nós éramos acostumados a carregar Deus, hoje nós somos carregados por Deus. Sentimos o favor de Deus sobre nossas vidas. Sentimos, nós vemos o favor de Deus sobre nós. Que Deus que é esse? Então, o salmista vai dizer que o livramento veio porque o amor a Ele fez com que a proteção viesse,
a manifestação viesse porque conheceu o nome. Então conhecer o nome de Deus está atrelado a experiências. Conhecer o nome de Deus está atrelado a experiências, e eu repito isso, em dados momentos da nossa vida, nós temos experiências com este Deus que se revela, e Deus tem prazer em se revelar a nós. Então, quando nós falamos, muito comumente a gente olha na Bíblia e vê a palavra Senhor, mas que Senhor é esse? Muito comumente a gente olha a Bíblia e vê a palavra Deus, mas que Deus é esse? Então, quando nós olhamos para estes atributos de Deus, porque isso é um atributo tanto de Deus, de Israel, como os deuses pagãos. Então, estas palavras, Deus, Senhor, está atrelado a uma dependência de revelação de uma entidade espiritual, que no mundo antigo, os fenícios, os assírios, os gentios, que não tinham entendimento de Deus. Para você ter uma ideia, a semana retrasada falamos sobre Abraão. Abraão estava num ambiente totalmente idólatra, totalmente, aonde o conhecimento era apenas dos deuses pagãos, mas Abraão, ele tinha dentro dele o entendimento de que aqueles não eram deuses suficientes para criar todo o universo. Por isso que quando veio Deus para Abraão, diz assim: sai do meio da tua parentela e da tua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Por quê? Porque os deuses pagãos não traziam ao entendimento de Abraão uma certeza de que eles eram deuses. Mas eles acreditavam em Deus. Mas Abraão diz assim: existe um Deus superior a esse. No entanto que Abraão, ele conta-nos um livro a par daquilo que nós cremos, que é a Bíblia, de que o pai de Abraão fabricava ídolos. Tera, que era o pai de Abraão, fabricava ídolos. E disse assim: Abraão, vou fazer uma viagem e vou deixar você incumbido de guardar todo esse ambiente onde estão os nossos deuses. E de que você ficará responsável até que eu volte. Então, o pai se despede, Abraão entra no ambiente e diz assim: como pode Deus ser fabricado? E ele começou. Ele disse assim: eu tive uma ideia, eu vou fazer o seguinte. Tinha um índio com um porrete na mão, e ele teve uma ideia. Quebrou todos os deuses que estavam ali, quebrou todos os deuses. E disse assim: agora eu vou dizer para meu pai, que foi esse com o porrete na mão que quebrou todos esses. Quando o pai de Abraão chega, e Abraão diz assim: pai, eu tenho para contar uma coisa. Eu estava esses dias atrás aqui, escutei um barulho e vim aqui e vi toda essa destruição aqui. E quem quebrou todos esses foi esse aqui com esse porrete na mão. Foi daí que o Salmo 115 nasceu. O Salmo 115 nasceu depois deste dia fatídico para a vida do pai de Abraão. Ele começou a andar e ver o destroço dos deuses ali. Ele começou a andar e ele começou a dizer assim: como pode estes aqui serem quebrados por esse maior? Eu olho para ele, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Tem garganta, mas não sai nenhum som.
Ó, irmão, isso aqui é tão maravilhoso, que depois veio a revelação a Abraão da grandeza de Deus. Sai da terra, da parentela, para uma terra que eu vou mostrar. Quando Abraão sai, irmão, quando Abraão fala para o seu pai: olha, o Deus falou comigo para eu tomar uma posição na vida, para sair desse ambiente e para uma terra que Ele está me prometendo. O pai disse assim: meu filho, você não vai sozinho, eu quero ir junto também. Aleluia. Que Deus. O Salmo 91, nós conhecemos o nome de Deus, daí vem o livramento, daí vem a manifestação. Olha só, então Deus, Ele quer se manifestar. A semana passada nós falamos sobre o Deus que provê, até porque Deus não é Deus, Adonai é Senhor. Deus tem na Bíblia, é a Bíblia, e quando se revela a Deus, mostra para nós alguns atributos. Deus revela que Ele é Deus por alguns atributos que Ele comunica a nós. E existem atributos que não são comunicáveis. Existem atributos que Deus tem, que Ele não comunica a uma criatura. E tem atributo que Ele comunica a uma criatura. Olha só. Para ser Deus tem que ser onisciente. Onisciente. Ou seja, a ciência não sai de uma outra fonte. Para ser Deus, a ciência tem que nascer desta fonte. Então todos os outros deuses são apenas deuses, porque não sai de dentro deles uma ciência para construir, para existir em alguma coisa. Onisciência. Para ser Deus tem que ter onipresença, estar em todos os lugares. Um Deus não pode ser só Deus aqui, só Deus ali, só Deus lá. Para ser Deus, Ele tem que ser onisciente, ou seja, a sua presença tem que estar em todos os lugares. Para ser Deus tem que ser onipotente, ou seja, Ele não recebe força e poder pelo lado externo. Ele tem que emanar força, emanar poder. Deus não exerce, olha só, esse Deus não exerce uma força porque Ele recebe esta força. Não, é porque Ele é a força. Para existir, a força para ciência, intelecto. Aleluia. Para ser Deus, são atributos incomunicáveis de Deus. São atributos que Deus, então este Deus do qual nós estamos falando, porque a Bíblia mostra para nós, em dados momentos, este Deus está atrelado aos seus feitos. Por quê? Porque este Deus deixa ser conhecido pelos seus feitos. Amados, isso aqui não é apenas uma matéria a ser conhecida, isso aqui é uma palavra a ser vivida. Nós precisamos que Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós precisamos que este ser se manifeste. Olha só, Deus já manifestou na vida de muitas pessoas aqui o propósito de libertação, de salvação. Agora olha só, em que buraco nós estávamos? Pega a minha vida, que buraco eu estava vivendo? Quem poderia me tirar do buraco que eu estava vivendo? Deus. Que Deus é esse? O Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Aleluia. Que tem poder para trazer mudança de vida em pessoas. Um Deus que tem intelecto, que sabe todas as coisas. Então quando estas coisas acontecem, esses atributos que Deus, Ele deixa transparecer na nossa vida, são atributos que Deus se manifesta. Para ser Deus tem que ser eterno. Ou seja, para ser Deus não pode ter nascido em tal dia e morrido em tal dia. Para esse Deus ser Deus, Ele tem que existir eternamente. Ele não pode ter começo e nem fim. Aleluia. Quem criou esse Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Quem criou esse Deus? Ninguém. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele existe antes de todas as coisas. E todas as coisas foram feitas por causa dEle. Aleluia. Para ser Deus, precisa ser único. Para Deus ser Deus, precisa ser imutável.
Para Deus ser Deus, Ele precisa ser soberano, ou seja, Ele não pode ser regido por nada. Ele rege a sua criatura. Aleluia. São atributos de Deus, que Ele não comunica a outros deuses ou a pessoas. Olha só, mas existem atributos desse Deus que comunica a nós: amor, misericórdia, benevolência, bondade. Aleluia. São atributos que Deus manifesta. E é isso que nós, quando olhamos para a Bíblia, nós passamos a conhecer esse Deus. Talvez você já teve uma experiência com Deus, mas você não sabia que o nome de Deus se manifestou na sua vida já. Existem momentos da nossa vida em que Deus se manifesta e nós nem percebemos, e ali está carregado de autoridade do nome, porque o nome fala de caráter. O nome fala de caráter. Quando uma pessoa lembra no nosso nome, lembra do nosso caráter. A nossa personalidade está carregando o nosso nome de autoridade. De ambos os lados, para bom ou para ruim. Então, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, nós perguntamos: que Deus é esse? Então Deus, Ele passou a se revelar na Bíblia, se revelar na vida de pessoas comum como nós. Deus começou a se revelar. Então eu queria que você abrisse a Bíblia, até os irmãos da Bíblia vão me ajudar aqui. Olha só, em Êxodo capítulo 3, verso 14, nós temos a primeira revelação deste Deus. A primeira revelação do nome de Deus. Então Deus foi interrogado por um homem chamado Moisés. Deus foi interrogado por este homem, porque ele queria saber qual era o nome dele. Porque se Deus, que estava chamando Moisés para uma missão, este Deus precisava ter um nome, porque no meio de muitos deuses que havia no Egito, ele precisava dizer: eu estou vindo aqui em nome desse Deus, eu estou vindo aqui em nome desse Deus, então eu preciso saber o seu nome. Se essa é a minha missão, de ir lá no Egito e libertar aquele povo com mão forte lá do Egito, eles têm que saber que Deus é esse. Aleluia. Que Deus que é esse? Porque tem muitos deuses lá, deuses com letra minúscula. Tem muitos, então eu preciso saber qual é o seu nome. Tamos, Marduk, qual Deus que é? Então Deus vem para Moisés e diz assim, verso 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aleluia. Ayer, Axé, Ayer, eu sou o que sou. Irmão, esse nome está carregado da personalidade de Deus, porque essa palavra, ela não está no passado, ela não está no futuro, ela sempre estará no presente. Então Ele é um Deus imutável, é um Deus que não muda com o tempo, é um Deus que não tem necessidade de mudar com o tempo. Quantas pessoas falam assim: ei pastor, mas faz tanto tempo que eu vi um testemunho de uma pessoa assim, aí parece que Deus não quer fazer mais. Não, Deus quer fazer, Deus continua, porque o nome dEle é imutável. Se Ele fez lá atrás, Ele faz hoje. Se Ele operou e fez lá atrás e se revelou lá atrás, Ele continua sendo hoje. O que mudou não foi Deus, o que mudou foram pessoas. O atributo de Deus imutável continua existindo. Por quê? Porque eu sou, está atemporal. Deus não está regido pelo tempo, Deus não envelhece como nós envelhecemos. Por isso eu sou, irmão, aqui nessa palavra tem mais ou menos 5.000 anos. 5.000 anos. Em cada geração, quando os judeus foram dizendo este nome, eles iam dizendo: Asher, Aie, Asher, eu sou o que sou. Morreu o avô, morreu o bisavô, morreu o pai, e Deus continuava sendo: eu sou o que sou. Aleluia.
de geração a geração. Ó, eu sou o que sou, eu sou o que sou, até chegar em Jesus. Por isso que Jesus, ele vai usar essa autoridade do eu sou o pão da vida, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a água viva, aleluia. Eu sou, Jesus foi dizendo eu sou, por quê? Porque não muda, Ele continua sendo o mesmo, irmão, em nome de Jesus entenda, Deus continua sendo o mesmo, eu sou o que sou, está atemporal, Deus não se limita ao tempo, Deus não se limita ao passado, este nome está carregado de poder, porque a forma com que Deus usou Moisés para libertar o povo, é a forma com que eu ainda continuo vendo, irmão, quando uma pessoa entra na casa de Deus, e essa pessoa talvez é a pioneira da família, dizendo assim, olha, eu estou vindo aqui, porque eu preciso de Deus, e eu preciso do Senhor, e Deus fez uma obra na minha vida, talvez libertou, talvez curou, talvez operou algo, e atraiu essa pessoa, e essa pessoa é única da família, eu posso dizer assim, ó, Deus está levantando Moisés aqui, ó, o eu sou está levantando, Ele continua levantando Moisés, eu sou o que sou, Deus continua fazendo, porque Moisés com mão forte foi no Egito, olha só, e Deus continua levantando Moisés, você pode ver, passa o tempo, aí a obra de Deus começa, aí começa a vir, vem a esposa, ou vem o esposo, vem o pai, vem os filhos, vem a família, vem todo mundo, aleluia, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo, eu sou o que sou. Então ele perguntou, qual é o seu nome? Eu sou o que sou, diga ao povo. Então o texto continua dizendo assim, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Adonai, o Deus de vossos pais, olha só, então Deus passa a se revelar, o nome de Deus passa a ser revelado como Deus de algumas pessoas que viveram antes deles, mostrando o seu poder na vida da pessoa, a sua imutabilidade, a sua ciência de causa, Deus se revelando, por isso que Deus está dizendo assim, ó, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, é meu memorial de geração em geração. Irmão, olha só, essa palavra que Deus deu, do Deus imutável, do Deus poderoso, do Deus infalível, do Deus que não muda, tudo isso está carregado de uma autoridade que passa de geração a geração. Então quando nós olhamos Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nós temos que ter o entendimento que é o Deus que operou na vida de Abraão, operou na vida de Isaque, operou na vida de Jacó, é o Deus que prometeu na vida deles, e é o Deus que cumpriu, é um Deus que não muda, Ele não muda, Ele é imutável, Deus continua fazendo, Deus continua operando, Deus continua se manifestando na vida de pessoas, eu sou o que sou. É aí que nasce o nome de Deus, Iavé. Para os judeus, Iavé, YHWH, sem vogal, só consoante, YHWH, Iavé. Para nós foi colocado depois que temos o entendimento pelos manuscritos a respeito do Adonai, Senhor, que foi inserido vogais e deu para nós o conhecimento, o entendimento de Javé, ou Iavé, ou Jeová. Olha só, então temos o nome de Deus revelado, YHWH, eu sou o que sou, Asher, Asher, eu sou o que sou, eu me revelo. Agora, aqui está um segredo, porque Deus se revela de forma tão simples, que nem aparenta que Deus se revelou, e é aqui que eu quero ensinar vocês, e não apenas trazer um entendimento, nesses dias, nessas séries de mensagens, mas trazer essa vontade, esse desejo de querer ver esse Deus se revelar, porque à medida que você ama esse Deus, porque à medida que você ama esse nome, à medida que Deus vai colocando em você um desejo de amar a esse nome, porque esse nome tem poder de mudar a circunstância, mudar momentos, mudar vidas, este nome tem poder de mudar coisas, esse nome tem poder de santificar. Aleluia, à medida que você vai tendo o desejo de querer conhecer esse nome, Deus vai se revelando a você,
Deus vai se revelando a mim. Amém? Eu sou o que sou. São atributos que Deus compartilha com o ser humano. E Deus vai se revelando. Deus se revelou a Abraão como Deus que provê. Semana retrasada nós falamos sobre Jeová Jiré, o Deus que provê. E Deus proveu na vida de Abraão um cordeiro. Nessa noite, olha só, nessa noite nós vamos aprender sobre Jeová Nissi. Não, perdão, Jeová Rafá, que é o Senhor, o Deus que sara. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, 26. A primeira vez que este nome se manifesta na Bíblia, a primeira vez que este nome se revela na Bíblia, a primeira vez que este nome de Deus é escrito na Bíblia, é nesse fato aqui. É onde o povo que saiu do Egito com mão forte de Moisés, parou pela sexta vez. Eles estão aqui acampados num local chamado Península do Sinai, onde eles estão acampados ali, porque um fato estava ocorrendo. Então, o capítulo 15 começa a mostrar para nós que o povo de Israel, ou seja, 2 milhões de pessoas, ou 2 milhões de pessoas, estavam parados ali reclamando porque não tinha água. E realmente, irmão, no deserto não tem água, imagine 2 milhões. Nós temos aqui em Botucatu 180 mil pessoas, aqui em Botucatu, aproximadamente, 180 mil. Quantas Botucatu não estavam no deserto? Estavam clamando por água, estavam morrendo de sede, Então Moisés, ouvindo a murmuração do povo, para num lugar, na península do Sinai, e diz ao povo: pare aqui todos vocês, passe a notícia, pare aqui, vamos acampar aqui, 2 milhões, ó, um falando para o outro, vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar aqui, vamos parar aqui, foi passando, e eles acampam ali. A murmuração foi tamanha que chegou para Moisés uma acusação: você é o responsável por nós estarmos aqui, morrendo de sede, você é responsável, Moisés, estamos aqui agora sem água. Aí alguém diz assim: aqui tem uma fonte de água, mas é uma fonte de água amarga, é uma fonte que não dá para beber, é uma fonte que não tem condições de nós bebermos dela, porque é uma água amarga, saloba, imprópria para consumo. Moisés vai falar com Deus. Então entra no capítulo 15, no verso 23 ao 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinardes os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Jeová Nissi, eu sou o Deus que sara. A primeira vez que este nome de Deus é revelado à humanidade, a primeira vez que se ouve que Deus é um Deus que sara. Então olha só, essa palavra Rafá, que é o nome que estava sendo colocado naquele momento, naquela fonte, para ser um memorial, grave isso que eu estou dizendo, para ser um memorial, trazer a memória, memorial. Todos nós precisamos ter memoriais na nossa vida. O que é um memorial? Memorial é um lugar ou uma coisa que me traz a memória daquilo que eu já vivi.
todos nós precisamos ter um memorial na vida. Você sabia que todos nós precisamos ter um memorial? Amados, em nome de Jesus, se você um dia já teve uma experiência com o Senhor, e na sua experiência com o Senhor, você precisa ter marcado na sua memória esta experiência que você já teve com Deus. Por quê? Porque esta experiência que você já teve com Deus é um nome que Deus já se revelou a você. Então nós levantamos um memorial ali. Deus queria que o povo levantasse um memorial naquele lugar. E na antiguidade era muito comum colocar nome nas coisas. Nome. Então aquela fonte se transformou numa fonte que sara. Aleluia. Por quê? Porque Deus sarou esta fonte, porque o nome dele se revelou nesta fonte, o nome de Deus se revelou neste ambiente, o nome de Deus se revelou neste mal, o nome de Deus se revelou, Jeová Rafá, o Deus que sara. Então existem momentos na nossa vida, irmãos, momentos na nossa vida que esta palavra Rafá, porque esta palavra Rafá é como costurar um tecido rasgado. Essa palavra Rafá é como consertar uma parede de uma casa. Essa palavra Rafá é como trazer saúde naquilo que está doente. Essa palavra Rafá está carregado de poder de transformar ao estado original. Aleluia. Esta palavra está carregada de uma autoridade para transformar ao sentido original da sua criação. Deus nunca tinha criado fonte de águas amargas, mas as águas amargas estavam lá. As águas amargas estavam lá. Então Deus manifestou uma transformação nas águas para ensinar. Por isso que o texto vai dizer para nós. Olha o que o texto está dizendo assim, ó. O texto está dizendo aqui, quer ver, ó? Verso 26. Eu sou o Senhor teu Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto para cima um pouquinho. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação. Olha que interessante. Moisés diz: as águas são águas amargas, Senhor. Aí Deus fala assim: está vendo um tronco de árvore ali? Pega o tronco de árvore e joga nas águas. Ah, então tá bom, Senhor, vou mandar cortar aqui, pegar o tronco aqui, tá bom? Aí vai lá e pega alguém o tronco e vai, Deus fala assim: calma. Antes da revelação do nome tem uma obrigação. Porque isso aqui é um milagre condicional. Está condicionado. Isso aqui é um estatuto que está condicionado a uma atitude. Deus falou assim: não, Moisés, não é só pegar a lenha e lá lançar a lenha lá e a água vai tornar doce. Não, Moisés, não, calma lá. Esta revelação do meu nome, Jeová Rafá, o Deus que sara, está carregado e atrelado de obediência humana. Aqui está o segredo. Obediência humana. É um estatuto, é um mandamento, é algo perpétuo, é algo que eu vou mostrar ao povo de Israel. Eu quero que antes que isso aconteça, eu quero primeiro dizer algumas coisas a você, Moisés, para você dizer ao povo. Não é apenas uma varinha mágica, ó. Aconteceu. Porque esse é o entendimento que nós temos hoje da igreja evangélica. A pessoa vive toda desconcertada, toda arrebentada, participando, festa São João, participando do carnaval, participando do pecado, participando de tanta coisa. Aí depois começa a sentir: ai que dor, ai que estou doente. Aí vou lá na igreja dos crentes, porque na igreja dos crentes tem milagre. Calma. Existe um estatuto, um mandamento de Deus para a transformação de águas amargas. Está pegando? Está pegando? Olha só. Vai dizendo assim: e disse:
se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Olha só, aqui está dizendo assim, Moisés, antes de lançar nas águas, para que ela se mude de amarga para potável, eu quero primeiro dizer ao meu povo: atente bem os seus ouvidos aos meus mandamentos, mude a rota, mude a vida, mude, por quê? Porque hoje eu vou revelar o meu nome, o Jeová que sara, o Deus que sara, e nenhuma das enfermidades que eu pus no Egito, eu vou colocar diante de vocês. Então olha só, aqui estas águas são amargas, e existem momentos da nossa vida que são amargos demais, existem momentos da nossa vida que são amargos demais, são momentos terríveis demais, e eu creio que são momentos onde Deus permite para nos atrair. Quer ver uma pergunta? Quem daqui foi atraído para Deus por causa de um mal que estava vivendo? Quem daqui começou a enfrentar na vida um momento tão difícil de ser enfrentado, que alguém falou assim: olha, eu acredito que Deus pode mudar a sua situação, eu acredito que Deus pode sarar essas águas amargas, eu acredito que Deus pode sarar essas águas improdutivas. Então existem momentos da nossa vida que são momentos de amarguras, que nos leva para Deus, que nos empurra para Deus, que nos leva a viver uma nova experiência, que nos leva a viver a um momento em que não queríamos, mas somos levados para Deus por causa de uma água amarga. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que águas amargas são sinais na nossa vida de que precisamos de Deus. Amados, águas amargas não são para matar a cada um de nós. Eu já passei várias águas amargas na minha vida, e existem águas amargas que talvez esteja vivendo, mas são águas amargas que estão me levando até Deus para novas experiências. São águas amargas que nós estamos sendo levados a viver. Para quê? Para que este Senhor que sara se manifeste. Existem momentos da nossa vida em que nós precisamos, amados, em nome de Jesus. Se o casamento está amargo, vai para Deus. Se a vida financeira está amarga, vai para Deus. Se a vida espiritual está amarga, vai para Deus. Mas olha só, não vá apenas para jogar um galho na água, um momento só. Não, vá para aprender os estatutos de Deus, para observar Deus, para ter temor de Deus. Por quê? Porque Deus quer fazer algo tremendo, realizar algo tremendo nas nossas vidas. Aleluia! E muitas vezes, olha só, a Bíblia, ela mostra para nós que o homem de dura serviço não vê nada de Deus, porque o homem de dura serviço, ele não se curva diante da situação em sinal de socorro para Deus. Amados, olha só que interessante. Você sabia que tem uma atitude que, independente se queremos ou não, vamos ter que fazer um dia? Você sabia? Tem uma atitude que diante de Deus, crendo ou não, sendo grande ou pequeno, nós um dia vamos ter que fazer diante de Deus. Sabe o que é? Isso aqui, querendo ou não, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. Hitler, Mussolini, homens terríveis da humanidade, de padrão impossível de se curvar diante de uma autoridade. Para você ter uma ideia, olha só, Saddam Hussein. Quem daqui viu a biografia final da vida de Saddam Hussein? Um trecho, tem até reportagem sobre isso, tem até vídeo sobre isso. No último momento de vida de Saddam Hussein, porque ele foi condenado à forca, Saddam Hussein, pelos crimes que cometeu no seu país, pelas atrocidades que cometeu no seu país, ele foi condenado à forca. E no dia
da sua condenação, ele era uma pessoa tão soberba, tão autoritária, que no dia da sua condenação, quando ele sobe algemado, quando ele sobe encapuzado, na forca que ia tirar a sua vida, quando o ajudante de ordem estava colocando a corda no seu pescoço, ele pega a corda, tira a corda da mão daquele ajudante de ordens, tira a corda, e ele mesmo coloca a corda no seu pescoço. Ele mesmo coloca, em sinal do quê? Eu não me submeto a nenhuma autoridade, não me submeto. Ó, ele coloca a sua própria corda para se enforcar, e ele morre sem ninguém ter colocado nele a corda da sua morte, por causa da sua soberba e arrogância. Mas olha só, vai ter um dia que Saddam Hussein vai ter que se curvar diante do Senhor, do trono do Senhor, e dizer: só o Senhor é Deus. Agora olha só, sabe que as águas amargas da nossa vida que nós vivemos, não é para nos matar. As águas amargas da nossa vida não é para nos levar, para nos... Não, as águas amargas da nossa vida é simplesmente para nós fazermos assim: Senhor, me ajuda a sair dessa situação, eu quero te servir, porque através disso que eu estou vivendo, eu sei que o Senhor tem vida para mim. Me ensina a te amar, me ensina a te servir, me ensina a ser um servo do Senhor. Aleluia. Amados, em nome de Jesus, milagres existem. Milagres existem. Aleluia. E milagres não é apenas cura física. Milagre é uma intervenção de Deus no mundo físico. Milagre é uma intervenção de Deus no mundo físico. E não é só apenas cura. Por isso que o texto está dizendo assim: eu sou o Jeová que sara, o Deus que sara. Por quê? Porque assim como eu mudo as águas de amargas para potáveis, eu mudo qualquer coisa na vida de uma pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra, Jeová Rafá, repita comigo: Jeová Rafá, o Senhor que sara, existe e é real. Aleluia, amém? Se coloque de pé. Esta palavra está carregada de autoridade espiritual. Essa palavra está carregada de autoridade espiritual. Carregada de autoridade espiritual. Porque tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o Jeová Rafá. Porque conheceu o Jeová Jiré, o Deus que provê. Cada revelação de Deus na nossa vida é para tirar um medo da nossa vida. Amém, amados? Jeová Rafá, o Deus que sara. Deus que sara. E nessa noite Deus está dizendo: eu quero fazer, mas olha os meus mandamentos, os meus estatutos, a minha vontade que eu tenho para com você. Não é apenas trazer cura, é trazer vida. Grave o que eu vou dizer, não é, irmãos, existe um momento na nossa vida que não é apenas Deus resolvendo o nosso problema, mas é trazendo vida após o problema. Lembra do ladrão da cruz? Um queria apenas descer da cruz, podia estar com a mão rasgada, podia estar ferido, podia estar machucado, mas ele só queria descer da cruz. O outro disse: não, eu não quero só descer dessa cruz, porque se eu descer dessa cruz eu vou continuar a minha vida velha, eu vou continuar nessa vida cheio de dor, porque agora eu estou levando cicatrizes dessa crucificação. Eu não quero apenas descer da cruz,
Eu quero apenas que o Senhor lembra de mim quando entrar no teu reino eterno. Aleluia. O que o Senhor quer não é apenas trazer para nós um alívio da dor, Ele quer trazer a vida eterna. A vida eterna. Amém? O Senhor não quer apenas curar a fonte, o Senhor quer trazer para a minha vida fonte que jorra para a vida eterna. Vida eterna. Aleluia. Jeová Rafá não quer apenas resolver o meu problema. Jeová Rafá quer me dar vida que jorra para a vida eterna. Amém? Aleluia. O Senhor não quer apenas curar, sarar. Ele quer trazer vida. E nessa noite o Senhor está trazendo vida a nós, nesse entendimento. Hoje você conheceu um pouquinho do Jeová Rafá, o Deus que sara. Sara. Amados, isso é maravilhoso demais. Amém? O Senhor está revelando um dos seus nomes para nós. O Senhor que sara. E Ele sara porque Ele tem um propósito em nos sarar. Ele não quer apenas intervir numa causa. Ele quer trazer propósito após essa causa. Porque, irmão, para Deus não é impossível se manifestar numa causa difícil. É nos manter fiéis para toda uma vida. Eita, meu Deus do céu. O Senhor não quer apenas trazer para nós uma resolução do problema. Ele quer nos manter fiel até o final da nossa vida. E é isso que nós precisamos, olha só. Porque para Deus, para mudar águas de amarga para doce, não era difícil. O mais difícil era eles permanecerem nos estatutos de Deus. Então Deus permitiu eles estarem diante das águas amargas, para eles experimentarem o poder do nome de Deus, para mudar as coisas. E eles atentando para este mandamento, e observando para isso, ele estava querendo dizer assim: permaneça no meu amor por toda a sua vida. O Senhor quer dar vida para nós, amém? Jeová Rafá quer dar vida para nós. Jeová Rafá quer dar vida para nós. É por isso que eu não entendi, irmão, eu não entendi o porquê nas madrugadas eu ficar lendo o Salmo 91 e nesse verso 14 me chamar a atenção. Nós estamos precisando de um Deus. Nós precisamos de um Deus para amá-lo verdadeiramente. Amá-lo verdadeiramente. Ai, pastor, eu quero apenas que Deus mude a minha situação só. Irmão, em nome de Jesus, não queira só isso. Porque depois disso você vai continuar vivendo a vida. Amém? Jesus foi para um paralítico, Jesus entra e cura um paralítico. Aí o paralítico sai levantando e glorificando a Jesus. E sai correndo e fala: opa, volta aqui. Pega a cama. Pega a cama e leva a cama embora. Aleluia. Irmão, imagine o paralítico, chegando com a cama na sua casa. O paralítico chegando com a cama na sua casa. A mãe dele: o que você está fazendo, meu filho? Jesus me encontrou lá no tanque e me colocou de pé e disse para mim trazer a cama. O que você vai fazer com essa cama, rapaz? Imagina a conversa. O que você vai fazer com essa cama, rapaz? Não sei, eu vou colocar do lado da minha cama aqui. Por quê? Porque todo dia, a hora que eu acordar, eu vou ver ela e vou saber de onde o Senhor me tirou. Eu vou ter recordação, porque Ele disse que quando eu levasse a cama, é para eu lembrar, para nunca mais nada de mal me tocar, ou coisa pior acontecer comigo. Leva a tua cama e não peca mais. Por quê? Para que não te suceda coisa pior. Então, amados, em nome de Jesus, não queira apenas que Deus resolva o seu problema. Queira um Deus para toda a vida. Toda a vida. Toda a vida, toda a vida, toda a vida. Por isso dos estatutos, mandamentos. Aleluia. Amém? Jeová Rafá quer se manifestar na sua vida. Aleluia. Amém?